noite. O Câmara Debate de hoje vai apresentar uma live sobre a temática Pesquisa em Direito e Biodiversidade. O programa é uma parceria da TV Câmara Passo Fundo com o canal Paideia no YouTube. A mediação é do professor Djalma Cremonesi. Eu sou o professor Djalma Cremonesi e temos esse canal aqui no YouTube há muito tempo, mas agora com uma nomenclatura um pouquinho diferente. Nós estamos chamando de paideia, que é um conceito filosófico grego, que significa mais uma formação integral, humana, e nós temos mais de 30 já colunistas cadastrados, que durante a semana vêm apresentar as suas temáticas, suas aulas, suas pesquisas. Eu digo assim, professor Jerônimo, Luiz e Vinícius, em tempos de contra-ciência, em tempos de negacionismos, nós temos que utilizar esses canais para divulgar o nosso conhecimento, porque a gente traz certos valores com a gente, valores da defesa das instituições democráticas, dos direitos humanos. Aliás, não são valores nossos, né? São valores da humanidade, da ciência, da produção técnico-científica e mais as pessoas que estão no canal. Semanalmente, nós temos a programação, 3 aulas de manhã, 3 de tarde e 3 de noite, já são 45 aulas durante a semana para a gente discutir essas temáticas. E hoje, esse é o programa do Luiz Hernani, programa de Direito e Biodiversidade, e ele traz 2 convidados fantásticos, assim. Um é meu amigo pessoal, assim, eu tenho um carinho muito grande, que é o professor Jerônimo Tibuchi, pró-reitor da Prograde, aqui da universidade, e professor de Direito, e o outro, o professor Vinícius, que eu estou conhecendo agora, que de imediato dou a palavra para o Luiz Hernani para apresentar o colega, e vocês ficam bem à vontade. O pessoal que está chegando, muito boa noite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ter relevância no nosso canal no YouTube, e eu fico aqui na retaguarda, saio de cena, e vocês ficam bem à vontade para fazer um debate bem dinâmico e espontâneo aqui no nosso canal. Muito boa noite, professor Luiz Hernani. Boa noite, professor Djalma Cremonesi. Também nosso boa noite aos professores Jerônimo Tibuchi, Vinícius Garcia Vieira e a todos os ouvintes que estão nos acompanhando neste momento. Tá? Nós estamos hoje inaugurando esse programa que vai se chamar, né, de Biodiversidade, Saberes e Direito. É um programa, né, que vamos realizar todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Paideia TV, do professor Djalma Cremonesi. Ele visa discutir as relações entre a diversidade biológica, a diversidade de saberes e o direito. A América Latina, e em especial o Cone Sul, é muito rico em termos de biodiversidade, sendo que alguns países, como o Brasil, são considerados mega diversos. Mas com a constante intervenção do ser humano na natureza, começa a se colocar em risco a sobrevivência das espécies, bem como o equilíbrio climático do planeta. Nessa situação, não se pode esquecer que a biodiversidade desempenha um papel fundamental nos processos de regulação dos ciclos biogeoquímicos, vitais para a sobrevivência humana. Mais que isso, na relação entre ser humano e biodiversidade, emergem modelos culturais extremamente ricos. A preservação dos sistemas ecológicos, da diversidade biológica, significa também a preservação de sistemas socioculturais. Daí a temática desse programa, Biodiversidade, Saberes e Direito. Hoje nós temos como convidado especiais o professor Jerônimo Tibuchi, da Universidade Federal de Santa Maria, professor do curso de Direito e do mestrado em Direito da Universidade. Também temos o professor Vinícius Garcia Vieira, professor do curso de Direito das Faculdades Palotinas. Eu quero cumprimentar os 2 professores, dizer da minha honra tê-los aqui nesse programa para participarmos de uma conversa sobre essa temática que envolve a nós 3, que é a questão
biodiversidade, a questão dos saberes, né, e do direito. Eu inicio colocando a palavra à disposição dos dois professores para fazerem a sua saudação ao público, e logo a seguir eu vou começar a fazer alguma série de indagações aos mestres, aos nossos professores, né, sobre questões que julgo ser importantes. Nós vamos tratar um pouco sobre diversidade e pesquisa em direito, porque os dois professores, junto com a minha pessoa, são fundadores do programa, né, do grupo de estudo O Direito da Sociobiodiversidade, que já há mais de 7 anos está em atuação, em pesquisas, e que trata bem, né, de uma forma bem próxima, essa relação entre biodiversidades, cultura e direito. Tá? Então, para a saudação inicial, professor Jerônimo, o senhor está com a palavra. Boa noite, professor Djalma, professor Luiz Hernani. Agradecer aí ao professor Djalma essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite de terça-feira. Parabenizar o professor Djalma pela iniciativa do canal Paideia, que certamente vai ser um excelente difusor aí de ideias, de pensamento crítico, de pensamento nas mais diversas áreas. Muito obrigado, professor Djalma, parceiro, companheiro aí de alguns projetos junto à Pró-Reitoria de Graduação também. Cumprimentar o professor Luiz Hernani Bonesso de Araújo, amigo, colega, parceiro de pesquisas já de longa data. Cumprimentá-lo, então, também pela apresentação desse programa, que vai aí trazer também uma oportunidade interessante de discutirmos e falarmos sobre biodiversidade e direito. Também cumprimentar o amigo e colega Vinícius Garcia Vieira, esse trio que está aqui hoje, a gente não havia comentado ainda, eu acho que no decorrer dessa conversa informal que nós vamos ter aqui, é fundador de um grupo de pesquisa em direito da sociobiodiversidade, que nasce lá no ano de 2007. Então, portanto, a gente já tem um grupo de pesquisa aí com 13 anos de existência, onde a gente já tem uma trajetória bastante consolidada nessa área de sociobiodiversidade. Na realidade, tudo nasce a partir de uma perspectiva de se pensar o direito ambiental para além da legislação, né? Para além de uma postura mais analítica de interpretação dessa legislação, e pensar o direito ambiental a partir de uma postura crítica. E aí surge a possibilidade de a gente refletir, partindo da condição brasileira de país mega diverso, como é o Brasil, e partindo então para uma reflexão mais ampla, né, sobre os seus elementos, as suas culturas, os seus povos, os seus elementos sociológicos, antropológicos e a relação com essa grande riqueza de biodiversidade que o Sul Social, não só o Brasil, mas a América Latina, Caribe e também África, enfim, os países do Sul Social guardam aí mais de 80% dos recursos naturais da face da Terra. Isso não é só um ponto de vista desde a ecologia, é um ponto de vista desde o interesse econômico, desde as perspectivas de decisões políticas. Então, provocam, na realidade, uma conexão de temas interdisciplinares e que fazem com que a gente pense, a partir de um olhar mais crítico, a estrutura do direito. Então, como apresentação, agradecer esse convite. Creio que vai ser uma noite riquíssima e devolvo a palavra ao professor Luiz Hernani Araújo. Está com o microfone desligado, professor. Essa é a frase mais dita em tempos de pandemia. Verdade. Liga o microfone, o cara fala. Hernani, liga o microfone para nós. Ainda está desligado, professor. Liga o microfone. Ok. Professor Vinícius, então, a palavra com a Vossa Senhoria para as saudações iniciais. Muito obrigado, professor Hernani. Quero agradecer o convite, a oportunidade da gente estar junto, ainda que virtualmente, né? Agradecer ao professor Djalma, é um prazer participar desse canal, que, pelo nome, se propõe a discutir realmente uma pluralidade de ideias, de várias áreas disciplinares, justamente com um olhar
transdisciplinar que permita a gente refletir sobre aquilo que nos toca de modo mais sensível, né, e que pode nos dar algumas ideias de uma perspectiva diferente de futuro a partir do pensamento, da conversa entre as áreas de saberes, né. O professor Djalma, eu tinha assistido uma palestra dele na FAPAS sobre a felicidade, e então, para mim, é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de participar do seu canal, tendo em vista que eu já tinha gostado muito da sua fala na FAPAS numa noite do ano passado, se eu não me engano, provavelmente a convite da professora Aline, e me marcou muito a sua palestra, achei muito bacana, então é um prazer estar aqui participando, né, e poder conversar um pouquinho. O professor Luiz Hernani, meu orientador de mestrado, meu grande amigo, né, e de longa data aí pesquisamos juntos, né, e o professor Jerônimo também, outro grande parceiro, grande amigo aí, não só de cunho pessoal, mas também esse encontro de ideias que a gente vem fazendo a longa data, que foi o que deu base para a fundação desse grupo de pesquisa, né, capitaneado pelo professor Hernani e professor Jerônimo. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, né, e trabalhar com essa relação do direito, com saberes, com biodiversidade, né. Na verdade, a biodiversidade é uma situação inicial que nos permite conectar o direito com um campo transdisciplinar, né, que nos permite conectar o direito com possibilidades de existência distintas, com possibilidades de culturas diversas, e, na verdade, nos leva a refletir numa perspectiva de que a humanidade em si precisa da diversidade para que ela possa se manter perenemente a sua existência. E isso envolve uma relação diferente dos seres humanos com os demais seres vivos, dentro dessa nossa biosfera, né? Então, o pensamento que, na verdade, me parece que norteia um pouco como pano de fundo todas as diversas perspectivas que o professor Jerônimo destaca, da economia, da geopolítica, né, a perspectiva jurídica, é justamente essa ideia de que precisamos conviver com o diverso, porque isso faz parte da única condição de existir enquanto humanidade, né? Então, a perspectiva, um recado inicial seria mais ou menos nesse sentido, né? Saudamos, assim, também o nosso público, né? Agradecemos a audiência daqueles que nos acompanham, né? E é uma felicidade, né? Utilizando também essa perspectiva do professor Djalma, né? Esse encontro é um encontro de grande felicidade por poder estar com os amigos, conversando e trazendo essas conversas sobre biodiversidade. Tá? Muito obrigado pela oportunidade e para essa saudação inicial, e devolvo a palavra ao professor Hernani. Obrigado, professor Vinícius. Os professores no início deram alguma já indicação dessa relação que existe entre biodiversidade, saberes e direito. Essa foi uma motivação para a formação do grupo de pesquisa do direito à sociobiodiversidade. Mas por que essa aproximação, professor Jerônimo, do direito com a questão da biodiversidade, que é uma questão fundamental hoje, realmente, a preocupação que você tem com esse, né, o avanço do ser humano, né, nas suas atividades no meio natural, e há um ataque permanente, né, à nossa biodiversidade, essa coisa, e de repente quem está começando a falar disso são as pessoas ligadas ao direito. Então, o que levou a essa aproximação entre biodiversidade, saberes e direito? Professor Hernani, veja que durante muito tempo, eu acho que a gente acabou aí por diversas teorias, e até mesmo na própria formação do pensamento jurídico brasileiro, nós tivemos muito tempo escolas bastante analíticas, né? Muito presas à dogmática, influenciadas aí por uma perspectiva do bacharelismo,
influenciada também por uma perspectiva de análise da legislação. E nós também tivemos aí, historicamente, momentos onde se fazia necessário essa conversação, que na realidade nunca poderia ser vista de forma separada, né? Nós nunca poderíamos enxergar de forma separada direito e política, por exemplo. Então, todo pensamento que enxerga isso de forma separada acaba sendo um pensamento artificial. Claro, a gente entende até a postura de Kelsen no sentido de tentar, a partir de uma matriz científica, ou tentar cientificizar o estudo do direito a partir de uma ideia de pureza, né, de separação, dizendo, olha, o que eu posso afirmar o direito enquanto ciência? Quais são as características que afirmam o direito enquanto algo puro? Né? E aí, claro, esse excesso de pureza, esse excesso de isolamento a partir de um sistema fechado, acaba afastando a possibilidade de percepção de que todo o processo do direito ele é sempre atravessado por outras perspectivas, por outros sistemas. Então, por exemplo, o direito, desde a construção da norma, ele é atravessado pelo processo político, que, por sua vez, é atravessado pela influência econômica. Então, isso tem realmente uma grande inspiração no Brasil do final da década de 80, e o professor Hernani é aqui um dos expoentes da escola antiga, né, da escola que inicia com esse pensamento crítico, aí vindo de Luiz Alberto Vará, vindo de outras escolas como os juízes pelo direito alternativo, ou o próprio direito achado na rua, que começa como um curso de extensão lá na UNB. Todo esse processo histórico que vai se construindo, ele é um processo que começa a refletir desse direito que não é separado da política e da economia. Então, a gente começa a ter uma profusão maior de programas de pós-graduação e até mesmo de graduações no Brasil mais envolvidas com a política. Veja, é um processo de transformação que rompe com o regime militar, que rompe com a ditadura, e que nasce também uma série de lideranças políticas dentro das estruturas e das faculdades de direito. Então, esse processo de transformação faz com que esse direito comece a enxergar através de um viés interdisciplinar e enxergar as suas influências recíprocas com outras áreas, como a própria política, como a própria economia, esses elementos. Então, a área do direito ambiental não poderia deixar de ser diferente, né? Até porque, se a gente for pensar, eu sou professor na área de direito ambiental, também o Vinícius e o professor Hernani, né? Se nós formos pensar, é muito recente a ideia de disciplinas de direito ambiental dentro dos currículos, pelo menos como disciplinas obrigatórias no Brasil. Então, aí, várias iniciativas foram feitas, a criação da Associação dos Professores pelo Direito Ambiental, a Prodab e outras, eventos como o próprio CITAD, que é um evento da PUC bastante conhecido, depois o Planeta Verde e outros tantos, né, foram começando a aumentar justamente essa perspectiva. E isso vem junto com uma perspectiva histórica que vem crescendo desde a década de 70, que a gente poderia chamar de movimento ambientalista contemporâneo, onde essas questões ambientais são ponto-chave na discussão justamente das relações internacionais do século XXI, dos próprios elementos de discussão política e econômica, da questão sobre recursos naturais e recursos naturais estratégicos, a valorização econômica desses recursos. Então, a gente tem aí justamente um chamar de atenção muito forte para o direito ambiental, mas um direito ambiental que transcenda a mera interpretação analítica da lei. E aí a perspectiva é que deveria ser uma perspectiva de fronto mais crítico. E, claro, como a gente pode pensar nessa perspectiva crítica desde o sul social? Ou desde uma reflexão tropical, né? O professor Hernani falava em direito dos trópicos, né? Ou a gente pensar aí dentro desse olhar. Ora, isso não é novidade, né? A gente já tem esse processo dentro da América Latina sendo desenhado aí pelos estudos decoloniais, pelos estudos da pós-colonialidade, por perspectivas que pensam, inclusive, um neoconstitucionalismo ou um novo constitucionalismo latino-americano, e que passam justamente por esses elementos. Veja, a transformação a partir do constitucionalismo latino-americano, ela passa e tem como elemento central a reflexão dos povos tradicionais. Isso é lindo de se falar aqui.
E essa reflexão dos povos tradicionais passa aí muito por 2002 no Equador, a ideia de direitos da natureza, a ideia de um Estado plurinacional que considere esses elementos como Sumak Kansai, bem viver, que considere esses elementos como a própria ideia de Pachamama, sendo incorporada dentro de um maior diploma jurídico-político, que são as nossas cartas constitucionais, que são as nossas constituições. Então, vejam, pensar sistemicamente e ecologicamente é algo que acaba transformando, inclusive, a forma de pensar o direito. Então, a gente poderia dizer que o pensamento sistêmico tem origem em vários aspectos, inclusive o aspecto de influência sobre a reflexão a respeito do meio ambiente. Então, essa forma de pensar diferenciada traz aí elementos muito importantes. Então, você pensar a partir de que o Sul Social tem uma riqueza de biodiversidade, mas também tem uma grande diversidade de pessoas, uma grande diversidade social, uma grande diversidade cultural. Esses elementos todos, eles se somam e se interpenetram de uma forma muito interessante. Veja, diversidade biológica, diversidade de pessoas, diversidade de culturas. Como pensar uma regulação para esses povos? A partir de elementos estándar do direito, a partir de elementos clássicos do direito? Não. Na realidade, esses elementos são incompletos para você pensar a nossa realidade, a nossa existência enquanto sul social, onde a modernidade chega depois, onde a Revolução Verde afeta de uma outra forma, onde a necessidade de proteção dos recursos é muito importante, onde a necessidade de preservação das nossas culturas e dos nossos povos, das populações ribeirinhas, dos povos quilombolas, dos povos tradicionais, necessita de um tipo de direito que resguarde esses elementos. E também existem outros elementos fortíssimos, como a questão desses recursos serem recursos naturais estratégicos, desses recursos estarem diretamente ligados à nossa soberania, e soberania não se comparte, não se divide, soberania como um entendimento que conecta esses aspectos todos, econômico, político, jurídico, social e, por que não dizer, também ambiental. Então, todos esses elementos precisam de uma regulação especial para que nós não sejamos somente um joguete, uma continuidade de um processo de colonialismo que ainda se sente nas nossas veias, e aí, lembrando do Eduardo Galeano, das veias abertas da América Latina, né, ainda se sente isso como uma dor muito grande, né? Ou seja, nós continuamos vendendo nossos recursos naturais a um baixíssimo custo e importando tecnologia a altíssimo custo. E esses recursos naturais, eles vão se esgotando, e cada vez mais a argumentação de grandes multinacionais e de governos externos é de que deveriam tomar o controle, deveriam assumir e coordenar os nossos recursos naturais. Então, essa reflexão desde a biodiversidade é uma reflexão que transcende a mera reflexão ecológica, da necessidade de preservação. É importante nós pensarmos na preservação para as futuras gerações, sim, mas é importante nós vermos todos os mecanismos, os estratagemas que são utilizados para a manipulação das decisões políticas dentro dos nossos países. E aí o elemento jurídico é algo muito importante, né? Como o elemento jurídico pode ser um elemento jurídico com um olhar para a democracia, com um olhar para a preservação dos povos, com um olhar para as futuras gerações. Então, como esse direito consegue, de certa forma, em uma conversação comunicacional, lidar com a política, com a economia, com a perspectiva da ciência e da tecnologia, e não sendo um direito somente a partir de um jogo, de uma técnica que serve do interesse econômico. Claro, se nós formos pensar, vários autores afirmam isso com muita categoria, dizendo que o direito acaba sendo uma técnica a serviço de um interesse econômico. Mas nós pensamos de um direito com caráter emancipador. Aí vem o grupo de autores que nós trabalhamos aqui, como Aníbal Quijano, como Henrique Leff, como Boaventura de Souza Santos, que pensam nessa possibilidade, né? O Boaventura de Souza Santos diz isso lá no Direito dos Oprimidos, diz isso em últimas obras sobre democracia, né, que acredita, uma das últimas obras chamadas As Bifurcações da Ordem, ele acredita num potencial emancipador para o direito. Se o direito for uma carta, né, se essas estruturas legais forem construídas a partir de uma estrutura democrática, de estrutura que envolva a consulta a toda a população. Ou seja,
Nós estamos vivenciando isso na América Latina de certa forma. Por exemplo, idas e vindas de processos malfadados econômicos, né, de algo que nem teoria é, como o neoliberalismo, uma transformação recente na Argentina, e uma grande transformação que hoje pulsa na América Latina é a transformação que acontece no Chile, né? Ou seja, o Chile reage contra um processo todo de exploração dos seus recursos, de exploração da sua população, e busca, a partir de um plebiscito, a partir dessa construção, uma nova Constituição, né? Então, nós temos vários exemplos na América Latina nesses elementos. Então, a gente tem muito a aprender com essa reflexão sobre a nossa condição de sermos países mega diversos na América Latina e Caribe, de entendermos essa biodiversidade como um elemento chave e importante conectado à nossa sociedade, ao nosso povo. E aí, como resguardar esses elementos? Como ter um papel emancipador do direito que realmente proteja e efetive e garanta esses direitos de uma forma conectada, não só em uma perspectiva ambiental, por assim dizer, mas pensar em uma perspectiva socioambiental. Então, esses são alguns elementos que eu inicio, assim, para que a gente possa provocar um pouco essa discussão, que é uma discussão muito importante, professor Luiz Hernani. Ok, professor Jerônimo. Vou me dirigir ao professor Vinícius, mas aproveitando um pouco essa explanação do professor, a gente parte de um princípio ou de uma sequência, né? Nós temos a diversidade biológica, temos a diversidade de culturas, e aí pensamos em diversidade de direitos. E, dentro do que foi colocado, dá para pensarmos um pouco nessa relação entre o Norte e o Sul. A partir aí da contribuição do Boaventura de Souza Santos, né? Não uma mera discussão geográfica, mas assim, por vários aspectos. Eu colocaria nessa questão da biodiversidade o seguinte: nós temos no Norte os países ricos, que tem o capital e tem os seus grandes laboratórios, né? O Sul, além de não ter o capital, né, mas tem o que tem o Sul? O Sul tem principalmente a sua natureza, tem a sua diversidade biológica, né? E nós estamos vendo hoje que essa diversidade biológica ela tem um valor inestimável, né? E não só no sentido da preservação da vida, que ela é importante e por isso temos que protegê-la, mas tem um valor também econômico. E isso faz com que haja, sobre essa diversidade existente, principalmente eu me dirigiria assim, né, à questão da América Latina, a questão do Cone Sul, ou então aos países do Sul, vamos dizer assim, né, que são detentores de grande parte dessa biodiversidade, né? Dessa diversidade biológica. Mas aí vem o problema do direito, né? Vamos pensar assim, nós temos uma convenção extremamente importante, que é a Convenção sobre Diversidade Biológica, que de uma forma ou outra tenta proteger exatamente essa diversidade, e não só isso, né, que os benefícios no uso dessa biodiversidade seja dado aos povos que são detentores dessa biodiversidade. Mas observa-se a existência de um outro acordo internacional, que é o Acordo TRIPS. E o professor Vinícius trabalhou muito bem isso. Tem uma obra, né, que se chama Direito da Biodiversidade da América Latina, a questão da propriedade intelectual. Professor, o que poderia dizer para nós em relação a isso, né? Ou seja, de um lado tem os povos que não têm o grande capital, mas têm uma riqueza imensa que é a sua biodiversidade, inclusive em termos culturais. De outro lado, nós temos aqueles que têm muita cobiça, são os grandes laboratórios internacionais e que têm o capital, tá, para tentar se apropriar dessa riqueza desses países que são mega diversos, né? Então, eu colocaria para o professor o que nós poderíamos refletir sobre isso, professor. Muito bem.
Obrigado, professor Hernani, pelas colocações. Justamente essas perspectivas que o professor Jerônimo destacou, né, professor, são as perspectivas, digamos assim, de estrutura do pensamento para a gente refletir sobre temas mais, digamos assim, mais específicos, como essa relação da defesa da biodiversidade frente a uma estrutura jurídica que garante, através de propriedade intelectual, uma expropriação que, ao nosso modo de ver, com amparo nesse aparato de pensamento que o professor Jerônimo muito bem expôs, né, a gente procura justamente discutir um contraponto para que se possa pensar um direito justamente acolhendo um argumento contra-majoritário, digamos assim, que nós temos dentro dessa estrutura do direito internacional colocada como uma garantia da expropriação, né, dos recursos da diversidade biológica. Realmente nós analisamos essa contraposição entre a Convenção da Diversidade Biológica e o Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, né, como uma oposição, né, que nós temos a Convenção numa certa linha de tentando dar alguns mecanismos, alguns instrumentos de proteção dos povos que são expropriados através do processo de retirada, de acesso a recursos genéticos, de acesso a recursos naturais, né? Então, e buscam o direito de patente como uma garantia para essa retirada, né? E o que a gente colocou nessa pesquisa foi justamente de que não é o recurso em si só que é retirado, mas sim todo um campo relacionado a esse recurso. Um campo de quê? Um campo de cultura, um campo de existência de sociedade diversa, que pensa de uma maneira diferente da estrutura técnico-científica que é utilizada para redução do conhecimento, a expressão de uma fórmula científica que vai dar base para o registro de patente, né? Então, na verdade, o que nós colocamos? Nós colocamos que precisamos destacar que associada à biodiversidade tem toda uma gama de interesses que, na verdade, traz para a nossa percepção uma riqueza de humanidade que é ignorada e digamos assim, se a gente for usar uma expressão popular, ela é escanteada do processo, né? Elas servem no primeiro momento, onde os representantes dessas grandes empresas, laboratórios, vão ter acesso ao recurso, né? Ao recurso de uma essência, uma substância que há num ser vivo, que essas populações, seja as comunidades ribeirinhas, os quilombolas, os povos indígenas, já usam tradicionalmente dentro das suas relações sociais, já usam para algum efeito, seja para se proteger de alguma doença, seja para alguma questão religiosa, já tem algum efeito conhecido daquela substância. E é isso que é levado para o acesso, né? Só que isso se transforma num direito de propriedade. E, novamente, é dentro dessa estrutura excludente que a propriedade retira e ignora que há uma série de relações associadas a esse acesso, né? E o que nós fazemos? O que nós tentamos fazer é justamente trazer para a perspectiva, né, essa percepção de que há uma série de relações relacionadas a isso. E nós, como o professor Luiz Hernani bem pontuou, nós somos, desde a CEPAL já coloca aquela questão da relação centro-periferia. Se nós formos resgatar esse pensamento cepalino, nós somos periferia dentro desse processo. Só que nós, como periferia, não quer dizer que nós não tenhamos riquezas também. A questão é que o conceito de riqueza que se trabalha dentro do pensamento hegemônico é um conceito de riqueza associado à propriedade, associada a esse tipo de propriedade que garante uma exploração econômica.
né? E só que se nós pudéssemos valorizar as coisas com uma perspectiva um pouco diferente, não só estritamente econômica, o que nós temos? Nós temos justamente um outro tipo de riqueza, né, que nos permite ser e existir de uma maneira diferente, não só valorizando pelo viés econômico. E o direito está diretamente imbricado nisso, por quê? Porque nós temos estruturas dentro desse direito que o professor Jerônimo colocou, dentro desse direito dogmático, desse direito positivo, que garante a manutenção disso, a manutenção do status quo. E para que a gente possa fugir disso, o que a gente precisa? A gente precisa justamente alargar a percepção de direito para que nós possamos reinventar essa compreensão do direito, né, conectado com justamente perspectivas que nos permitam, digamos assim, uma busca por uma ideia de emancipação. Para que a gente possa buscar essa ideia de emancipação, a gente precisa exatamente compreender o que nos é próprio. E aí a biodiversidade é algo que nos é próprio. Nos é próprio enquanto existência, enquanto relações humanas, né, enquanto natureza, né, enquanto essas relações todas. E, na verdade, o que nós precisamos compreender também, que é algo que é ignorado nesse processo, é que a nossa riqueza de natureza, ela não é algo dado por providência divina. A diversidade da nossa vegetação, do nosso clima não, mas da nossa vegetação, da nossa natureza, ela decorre diretamente da ação humana. Esse espaço que nós temos, a riqueza da Amazônia, a riqueza do Pantanal, né, que agora está sendo queimada completamente, tudo isso ela vem há milênios sendo transformada pela ação dos povos ditos tradicionais, dos povos que aqui habitam. Tem pesquisas que já apontaram que a Amazônia, com toda a sua riqueza arbórea, ela não seria a Amazônia se não fosse a ação dos povos que lá habitam. Então, esse aspecto está diretamente, essa riqueza de natureza deriva, ela depende diretamente da ação da diversidade de povos. Então, as coisas estão diretamente conectadas. E a gente precisa trazer isso para o olhar, para a gente perceber que essas questões precisam ser reconhecidas pelo direito, né? E o direito, para poder reconhecer essas relações, precisa ser pensado numa perspectiva sistêmica, numa perspectiva transdisciplinar, como o professor Jerônimo. E aí a gente se utiliza, né, professores, desses autores que nos dão essas ferramentas para a gente levantar essa contraposição, digamos assim, né, a essa macroestrutura que vem permitindo a manutenção desse estado de coisas, né. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, que a gente acaba debatendo essa perspectiva de um direito diferente, né. Ok, professor, mas dá para a gente pensar várias coisas a partir daí. Eu me lembro até de um texto que eu escrevi sobre a questão da biodiversidade, onde que, de repente, a forma como se encarava a manutenção ou não da biodiversidade brasileira implicaria no seu futuro. Ou seja, poderiam estar se negando o futuro aos nossos jovens a partir de uma visão que eles têm sobre isso. E nós estamos vivendo isso claramente agora, né, como colocasse, né, que veja que se está privilegiando, por exemplo, a floresta deitada do que em pé. Está se privilegiando a destruição, né, das nossas grandes riquezas da biodiversidade para plantarmos produtos agrícolas e atendermos o mercado internacional. E isso leva a que, de repente, nós estruturamos o país de uma forma em que nós dependemos, né, de poucos produtos, né, da nossa agropecuária, dependemos do mercado internacional e dependemos principalmente de um conhecimento que não é nosso. Ou seja,
nós estamos usando uma tecnologia que é uma tecnologia dos grandes laboratórios internacionais, tá? Dessas grandes, que eu chamo, né, as grandes empresas de laboratório. E elas são, inclusive, ficam de propriedade da própria produção que nós estamos, né, levando adiante. Ou seja, se hoje você for ver o soja que nós plantamos, 7% pertence a uma empresa, que ela é a dona do soja. E olha, o soja é um produto milenar, tá? Trazido ao Brasil há mais de 50, 60 anos, ou bem mais, tá? Que está aqui produzindo. E, de repente, ela é propriedade de uma empresa. E isso retira vários direitos de quem? Daqueles agricultores, tá? Vai tirar o direito daquelas comunidades que criam todo um sistema, né, de produção, de sustentabilidade, na qual são independentes em relação a essas grandes empresas de laboratório. Tá? Então, a minha pergunta vai exatamente para os dois professores ao mesmo tempo. A pergunta é possível pensar no futuro para o Brasil dando a devida importância a essa riqueza que nós temos, que é a biodiversidade? Veja, professor Hernani, que tem alguns elementos aí importantes, né? E para a gente entender como passa pelo direito também, né? Como é importante a gente acreditar, principalmente, e divulgar uma perspectiva de um direito que tem um potencial emancipador. Se nós formos ver e compreender um pouco desse processo, as legislações que contemplam mais essa visão que nós estamos colocando aqui, que é uma visão de interligação entre os elementos da biodiversidade, das comunidades, enfim, dessa vazão importante da nossa diversidade cultural, essas legislações acabam por não apresentar elementos sancionatórios tão efetivos. Acabam por ter uma característica de soft law, como a gente poderia dizer. A exemplo da Convenção de Biodiversidade. Tanto que é objeto aí de estudo nosso há mais de 10 anos, né? Esse conflito que há em relação à aplicabilidade da própria CDB, da Convenção de Biodiversidade, em face outras legislações de cunho econômico sancionatório forte, portanto de hard law, como, por exemplo, o Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, que tem elementos sancionatórios em relação aos patenteamentos e à propriedade intelectual muito fortes e do qual as nações temem violar determinados elementos em face das sanções que eles apresentam. Então, veja como isso é importante, né? E a gente passa por uma construção muito grande ao longo dos últimos anos para a criação e publicação em 2015 da Lei 13.123, que é a nossa atual Lei de Biodiversidade. Então, a nossa Lei de Biodiversidade hoje, ela também apresenta algo que não está muito resolvido tanto no caráter sancionatório, como também no caráter de aplicabilidade. Então, primeiro, a questão da repartição de benefícios e dos conhecimentos tradicionais associados. Poderia-se dizer que esse é o calcanhar de Aquiles da 13.123, porque isso não está claro, né? A forma com que é feito, o respeito com que deve ser feito, enfim. Então, esses elementos ainda são elementos que servem a isso que o Hernani falou, a um bioimperialismo, a um biopoder relacionado à biopirataria, e que nós sofremos justamente os olhares de grandes empresas multinacionais há largas décadas no Brasil. E na América Latina como um todo, no Sul Social como um todo. Se nós formos pensar que a nossa Amazônia, em termos de recursos, ela já é mapeada há muito tempo, né? Ou seja, nós temos aí um grande inventário, né? E a gente utiliza o termo bioprospecção, né? Qual o valor econômico dado a esses elementos da natureza e como ele é apropriado. Inclusive, algo mais agressivo que a gente costuma falar, que é etnobioprospecção. O uso de profissionais aí, nossos colegas da área da antropologia ou outro, que se aproximam de comunidades tradicionais para que consigam ter os elementos dos seus conhecimentos sobre o uso de um extrato da flora ou da fauna, e aí justamente vender esses conhecimentos a grandes laboratórios que vão patenteá-los. E aí entra uma outra coisa interessante também,
que nós estamos muito atrás nessa corrida relacionada à ciência e tecnologia para o patenteamento. Se nós formos ver os registros que possui o nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ou os registros mundiais a respeito dos processos de patenteamento de elementos da fauna e da flora dos países do Sul Social, mais especificamente nosso aqui no Brasil, nós vamos ter aí um relato triste de que a cada 50 patenteamentos feitos por laboratórios estrangeiros, nós realizamos somente 5. Por quê? Porque estamos atrás em ciência e tecnologia. Aí se liga um pouco ao que eu estou vendo aqui no chat, nós estamos acabando discutindo a própria contextualização política de um país que está sucateando as suas universidades públicas, né, que está destruindo os seus locais de pesquisa e de aplicação de pesquisa, e que está passando por um franco processo de desindustrialização. Vejam, de que forma nós podemos competir com uma legislação tão agressiva em relação ao patenteamento e que se apropria desse conhecimento genético que nós possuímos. Claro, eu não posso dizer que a 13.123 é completamente inócua. Eu acho que ela desperta para um funcionamento mais urgente do CISGEN, que é o nosso Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético. Então, o que a gente não viu nos anos anteriores, vê agora a necessidade, por exemplo, das universidades que trabalham com muita pesquisa em patrimônio genético, trabalharem com a sua coleção retrospectiva, né, catalogarem todas as pesquisas realizadas com patrimônio genético, e agora cada nova pesquisa tem que entrar dentro do CISGEN para fazer isso. E aí aberto em um banco de dados público em relação às pesquisas que são desenvolvidas. Eu acho que isso já é um avanço, né? Que a gente consiga catalogar esses elementos todos. Também não vou ser ingênuo de dizer que isso resolve a situação, mas resolve um pouco a respeito daquilo que as universidades desenvolvem, mas não resolve justamente a interferência de grandes multinacionais, a exploração, a biopirataria, o nosso atraso científico e tecnológico em relação a essa pesquisa aplicada. E também o nosso atraso midiático e comunicacional de fazer grande parte da população entender, e aí estou utilizando uma frase que a gente costuma utilizar sempre, né, que a floresta vale muito mais de pé do que deitada. Esse entendimento que precisa ser claro, né, o potencial que nós temos em termos de biodiversidade, o potencial genético que guarda esses elementos todos. O Brasil é um país mega diverso, a maior parte da região amazônica se encontra em território brasileiro. Então, recentemente a gente fez uma palestra sobre a Amazônia, inclusive organizada pelo professor Vinícius, onde a gente falou um pouquinho desse processo, né? Um processo que o mundo tem assistido, um aumento vertiginoso no número de queimadas, né? Um processo em que, politicamente, uma malfadada gravação de uma reunião de ministros de Estado, né, onde um ministro do meio ambiente diz o seguinte: olha, vamos aproveitar a oportunidade dessa situação dada ao coronavírus para que a gente flexibilize a legislação e libere tudo. Libere o quê? Libere para queimada, libere para o desmatamento e etc. E a gente tem que ouvir um representante de Estado dizer na frente de uma conferência da ONU que essas queimadas são feitas pelos povos ribeirinhos e pelos povos tradicionais tão somente. Que não é um processo de degradação terrível que nós sofremos. Então, esse olhar mundial é paradoxal, porque o olhar mundial quer a defesa da floresta amazônica, mas, ao mesmo tempo, há quem aproveite esse discurso para processos de ingerência. E, obviamente, isso é tradicional, de dizer o seguinte: olha, vocês brasileiros não têm condições técnicas, condições científicas de gerir os seus recursos naturais. Portanto, nós devemos ter ingerência sobre os seus recursos naturais. Vejam como é paradoxal isso, né? Como é uma linha muito tênue nesse cenário de disputa geopolítica, de poder concreto, de realismo nas relações internacionais. Então, esse processo todo é um processo que a gente precisa atentar. O descompasso na nossa legislação interna, frente ao poder de legislações de hard law mais fortes em relação à apropriação e patenteamento, o processo de interferência nos nossos governos, na elaboração das nossas normas, né, de interferência nem tão velada. A interferência das multinacionais é muito grande. Inclusive, nas próprias reuniões de organismos multilaterais, como da própria ONU, nós temos uma interferência muito forte das empresas, que paralelamente se reúnem também com interesse direto naquilo que se decide sobre os recursos naturais estratégicos. Aí entra em cena as nossas reflexões sobre geopolítica,
em vários elementos. Vejam que essas reflexões são antigas. Se a gente for pensar, esses tempos eu estava lendo para a construção de um capítulo, que até encaminhamos ontem, né, em um livro de uma professora lá da Costa Rica, muito interessante, sobre semente, sobre segurança alimentar e tudo, onde ela estava falando o seguinte, ela diz no livro, olha, a própria Revolução Verde, né, nos países do Sul Social, ela foi extremamente contundente em termos de impacto ecológico, porque ao introduzir determinadas monoculturas, esse impacto foi indelével. Ele transformou a característica da nossa biodiversidade em diversos ecossistemas no Brasil. A inserção de determinadas monoculturas transformou completamente a nossa percepção em termos de ecossistemas. E aí esses processos todos, eles vão acontecendo, esses processos de exploração, eles vão acontecendo, e às vezes até é tarde, né, para uma regulação em termos de legislação. Então vejam como esses elementos eles precisam ser pensados minuciosamente, para que a gente consiga entender qual o papel desse direito em relação à nossa biodiversidade e à autonomia dos nossos povos. Essas coisas todas, elas estão ligadas, né? Elas não estão separadas. Então, esses são alguns elementos aí que eu queria colocar, professor Hernani, para a gente chamar um pouco a atenção dessa reflexão da biodiversidade e o papel do direito, né? Como é importante a gente pensar e acreditar, inclusive, em um direito com uma raiz emancipatória. Né? Perfeito, professor. Passo, então, para o professor Vinícius para sua análise. Bom, o professor Jerônimo colocou diversas questões que nós compartilhamos, né, dessas questões todas que o professor Jerônimo destacou, né. Então, na verdade, sim, para o Brasil, né, o que nós poderíamos pensar em relação ao Brasil para o futuro, o papel do direito, né. Eu sempre lembro de uma situação no seguinte sentido: se está ruim com o direito, pior sem o direito. Então, nós, como juristas, seja como professores, nós sempre temos que fazer uma luta pelo direito, né? Mas uma luta pelo direito por um direito com um viés que garanta, que traga para a percepção essas relações que estão excluídas, né? Então, a gente está sempre nessa defesa, nesse combate, né, de que o diferente possa ser visto, possa ser compreendido, e tentar sempre abrir o direito, né, para compreender o diferente, compreender as minorias, né. E eu vejo uma situação no seguinte sentido: todo o processo depende, para a transformação do futuro, necessariamente vai passar por a gente defender sempre a bandeira da educação. Não tem possibilidade da gente transformar o direito, da gente transformar a realidade, se nós não passarmos pela educação. Porque, na verdade, veja bem, o direito, o nosso direito em termos de direito produzido pelo Estado, que é o que, na verdade, manda nessas relações e que permite ou não esse tipo de apropriação, ele depende justamente, dentro do nosso sistema político, ele depende justamente de quem nós escolhemos para nos representar. Então, com essa estrutura de democracia representativa, as normas, como é a Lei 13.123, que compreende como repartição de benefícios, a repassar aos povos que deram origem, que forneceram o saber para se chegar àquela fórmula química que gerou a patente, entende como suficiente que seja repassado 1% do lucro com a obtenção da patente. 1%. 1%. E muitas vezes sequer houve um processo elaborado de criação, de inventividade para conseguir a patente. Por quê? Porque se chegou ao conhecimento sobre aquilo simplesmente através da comunidade tradicional que já sabia como usar. Ou, às vezes, benefícios não econômicos. Ou seja, o laboratório vai lá, oferece uma creche, pintar uma escola para a comunidade e está feita a repartição de benefícios. É isso que a nossa lei traz
Claro, eu estou fazendo uma análise assim muito rasa da lei, né? Não estou entrando nos pormenores dela, mas só para a gente poder compreender um pouco o que está colocado lá. E quem foi que colocou isso lá? Quem é o nosso legislador? Então, na verdade, por isso que eu coloco a importância do processo de educação, porque numa ideia de democracia, nós temos como estrutura da democracia essa eleição de representantes, dentro dessa democracia representativa. Então, na verdade, nós precisamos que, através do processo de educação, que a gente pode construir, na verdade, espraiar saberes, né, espraiar uma possibilidade de consciência coletiva que nos leve a perceber como importantes questões como essas que nós levantamos. Então, quer dizer, isso precisa ser publicizado, né? Por quê? Porque, às vezes, o agricultor que está lá plantando soja, ele não tem a percepção de todo o impacto socioambiental que aquela produção de soja tem para ele. Tem para a comunidade, para o seu entorno. E, muitas vezes, ele só vai se dar conta do caráter exploratório da produção que ele faz quando ele chega no final da colheita e ele vê que ou o valor da saca de soja caiu, ou o insumo que ele comprou pela cotação do dólar, quando ele pagou com a safra que ele colheu, ele não vai conseguir pagar sequer o insumo. E aí ele vai para a securitização, vai buscar a instituição financeira para poder garantir o pagamento daquela sua dívida. E refaz a dívida para poder ter a nova safra. E aí ele chega para a nova safra, ele, não, mas e a semente? Poxa, eu vou ter que comprar de novo a semente. Então, quer dizer, eu tenho como princípio essa questão de que, a partir do momento em que levantamos essa bandeira da educação, nós podemos ter um pouco mais de consciência coletiva, no sentido de ter um pouquinho mais de cuidado com quem a gente vai colocar para nos representar e tomar a decisão final, né? Isso numa perspectiva dentro da estrutura estatal, né? Mas fora da estrutura estatal, a gente não pode limitar a existência do direito ao direito dado pelo Estado, né? E aí a diversidade de direitos vem justamente por uma perspectiva teórica da construção de um direito sistêmico, de um direito transdisciplinar, mas de perceber também que esses povos, dentro das suas relações comunitárias, eles desenvolvem também um sistema jurídico, né? E esse sistema jurídico tem que ser reconhecido pelo direito estatal, né? E para isso eles precisam ser ouvidos, né? A Convenção da Diversidade Biológica coloca a necessidade do consentimento prévio fundamentado, ou seja, a ideia de que, para construir o acesso, nós precisamos ouvir o povo tradicional que deu o acesso, né? Então, é um processo bastante delicado e bastante complexo da gente conseguir que a estrutura estatal do direito possa ser aberta para essas percepções, né? Mas nós já tivemos demonstrações de que é possível, né? E justamente o trabalhar com a relação Sul-Sul, dentro do realismo das relações internacionais, é uma estratégia que também garante alguma possibilidade de avanço. Porque o exemplo mais clássico que a gente pode citar é o que foi feito com os medicamentos genéricos, né? Quando o Brasil disse que ia quebrar as patentes para produzir genéricos, para montar o kit para combater o HIV, era uma questão de saúde pública, os Estados Unidos ameaçou denunciar o Brasil na OMC. E só recuou por quê? Porque o Brasil teve o apoio de países do Sul, né? Então, quer dizer, como o professor Gerônimo coloca, nós temos, dentro desse processo que relaciona a propriedade intelectual com a biodiversidade, nós temos a estrutura jurídica da OMC que permite e garante uma ideia de hard law, a possibilidade de sancionamento para o país que não observar alguma questão do TRIPS, em qualquer área, em qualquer setor do comércio, né? Mas o que nós precisamos tem alguma coisa que se avança, às vezes na Conferência das Partes da CDB se propõe alguma coisa, aos pouquinhos engatinhando, né? No sentido de abrir. A própria rodada Doha de negociações da OMC trazia um capítulo específico sobre a relação dos direitos de propriedade intelectual com
o folclore com a biodiversidade, né? Só que o que aconteceu? A rodada Doha enterrou. Então, nós temos parece que vai avançar, e aí nós temos, de repente, um retrocesso, né? Mas é esse o jogo que vai ser preciso fazer, né? Então, nessa relação entre um olhar transdisciplinar, uma defesa inflexível da educação como uma base indispensável para uma consciência coletiva que possa perceber o que nos é próprio enquanto valor, né, para que a gente possa gerar um processo político diferente, porque o sistema jurídico depende na sua construção diretamente do sistema político, né? Então é nesse sentido que eu penso assim essa possibilidade para futuro, né? Só que a realidade vem e nos bate a porta, né? Com esses processos de contenção do processo de educação, né? Todas as adversidades que a gente está enfrentando no momento, né? Então a gente precisa estar bem ciente disso, porque a nossa luta não é fácil, né? Mas seguimos desde 2007, estamos nela e vamos seguir nela, né? Vamos seguir nela porque é o que nos move, né? O que nos impulsiona a seguir em frente. Ok. Bom, nós estamos indo para os últimos minutos, né? Nós temos aí exatamente 5 minutinhos. Então, eu vou colocar para cada professor, né, um pouco desses minutos para dar a sua última mensagem, né? E também a partir de uma indagação, né? Podemos ter esperança de que o caminho possa ser um pouco diferente e que toda a população, toda a comunidade pode aproveitar melhor? Há uma esperança nesse sentido? A gente acaba, né, assim, como uma fala de despedida aqui, né, a gente tem poucos minutos, mas a gente acaba partindo de autores assim que nos dão uma visão bastante crítica, né? E por que não dizer, às vezes, até um pouco pessimista, né, desse processo todo, né, da interferência econômica, mas eu acho que ela é fundamental em termos de arqueologia, da construção do nosso próprio saber, a gente entender como se dá esses trâmites históricos, políticos, econômicos, as influências recíprocas da produção de discurso, o papel da mídia, enfim, todos esses aspectos, né? Eu acho que isso clareia a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do que ocorre, né? Ou seja, antes, a nossa educação ambiental, aproveitando o ensejo do Vinícius, era bastante tacanha, né? O que a gente via na educação básica? Eu acho que melhorou um pouco, precisa melhorar mais, né? A gente via essas coisas muito separadas, né? A gente via erosão do solo, poluição da água, do ar e etc., mas não conectava isso com os espectros políticos, né? De interesse em relação aos recursos naturais. Isso era uma coisa mais posta para a geografia crítica, e nós aprendemos muito, né? A própria formação da CEPAL, o papel aí de autores como Milton Santos, Celso Furtado, Teotônio dos Santos, etc., conectaram esses elementos, a geografia, o território que não é só o território físico, né? Os elementos ecológicos que ali estão contidos e os elementos da tomada de decisão política influenciada pelo poder econômico. Então, essas coisas em cadeia conectadas fazem com que a gente pense em um outro processo de educação. Eu diria que não seria um educar para a justiça ambiental, né? Um educar para a complexidade, né? Um educar para outras formas que consigam conectar saberes. Eu acho que a partir daí é muito interessante, né? Que a gente consiga ter um processo educacional. E isso foi falha no Brasil. E aí a gente precisa dizer alguns pontos importantes, né? A formação crítica do ideário crítico, até mesmo em países latino-americanos, Chile e Argentina, é muito mais forte, né? A nossa formação, a formação crítica e formação cidadã ficou devendo muito, né? A necessidade, e hoje a gente vê isso, né? Se a gente olhar o Brasil como está hoje, né? Como se dá a conscientização do cidadão médio brasileiro,
né? A respeito do seu processo, a respeito do que o cerca, a respeito da sua ação como cidadão no mundo, né? Então, esses processos educativos são extremamente importantes. E aí, espaços como esse aqui, do professor Hernani, do professor Djalma, são importantes para que a gente difunda para além da academia, né? Para além dos muros da academia, na conexão sociedade-academia, enfim. Ok. Professor Vinícius, fala final. Obrigado. Agradeço ao professor Hernani pelo convite, o professor Djalma pelo espaço. E na mesma linha do professor Jerônimo, né, a esperança, eu acredito que nos move, né, a gente precisa ter um pouco de utopia na transformação do futuro, né, e acredito que algumas leituras que nós fazemos, eu sempre quando tenho a oportunidade de conversar com vocês, eu sempre renovo as ideias de que é possível a gente avançar, né, porque nós temos, veja bem, dentro do grupo de pesquisa, a todo ano, o professor Jerônimo e o professor Hernani comandam um processo de renovação e sempre temos pessoas que estão interessadas em compartilhar de algumas perspectivas críticas. Então, isso me dá uma certa esperança de que, a partir, claro, que aí é num núcleo fechado da academia, né, mas é importante a gente sempre perceber que há esse interesse constante, né, de acadêmicos em debater esses temas. E essas ferramentas, como a ferramenta do canal, né, permite que a gente possa ser assistido por diversas pessoas, né, não só da área técnica do direito, e acho que muitas coisas que a gente fala, do modo como a gente fala, né, o nosso discurso, acredito que é possível ser compreendido por quem não é jurista, né. Esse modo de conversar, eu acho que é muito importante para que a gente possa construir algumas ideias que possam nos trazer um futuro um pouquinho diferente, né. A esperança é que nos move, vamos em frente, né, enfrentar os desafios que estão sendo colocados pelo presente, no sentido de buscar que ali, logo adiante, em 2022, quem sabe a gente já consiga mudar um pouquinho esse jogo, né. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Ok, professor Vinícius, muito obrigado. Vejam como dá para fazer uma reflexão, né, colocando questões importantíssimas com visões diferenciadas. Né? Eu me lembrei da bandana Shiva, quer dizer, a pior coisa é a monocultura da mente, ou seja, achar que existe só um caminho. Não, existem vários caminhos. E nessa relação entre biodiversidade e cultura, nós sabemos que existem muitos caminhos e que nós temos que aproveitar essa riqueza, né, da biodiversidade, mas também a nossa riqueza cultural, para acharmos os caminhos. Né? Temos muitos caminhos a serem percorridos, mas alguns caminhos que podem nos levar à emancipação. Isso é a coisa mais importante que você tem, é buscar essa emancipação, né, e fugir um pouco dessa escravidão, dessa imposição que nos fazem tecnologicamente, cientificamente, achando que só tem um caminho. Não, tem vários caminhos. Então, o nosso programa, né, Biodiversidade, Saberes e Direito, agradece, então, a presença do professor Jerônimo, né, da UFSM, que nos deu a honra para esse programa. Agradece ao professor Vinícius Garcia Vieira, né, da curso de Direito da Faculdade Paulatina. Ficamos muito honrados com a presença de vocês e com a explanação de vocês. Agradecemos também ao nosso diretor de TV, o professor Djalma Cremonese, por esse espaço, né, que nos permite discutir essas coisas importantes que são, né, que é a questão da biodiversidade, que é a questão dos saberes, que é a questão do direito. Então, agradecemos também, né, a presença de todos que nos acompanharem. Né, foi um momento muito rico, um momento muito interessante, que permite que nós façamos várias reflexões sobre algo que implica a nossa vida, a nossa qualidade de vida. Era isso aí, professor Cremonese, então nós encerramos, né, e estaremos aqui terça-feira num novo programa, com um novo convidado. Uma boa noite a todos. Obrigado, professor Hernani. Então, só um minutinho para me encerrar.
Que baita estreia, né, professor Hernani? Que baita programa. Te parabenizo por iniciar esse programa novo aqui. E só para dizer que a nossa audiência foi muito boa durante essa hora, das 8h14 até as 20h20. Mais de 100 pessoas passaram na live. Nós tivemos uma sala cheia, em média, de 23 a 24 pessoas que ficaram todo o tempo. Então, para nós, assim, que como o professor Vinícius falou, a área do direito, muitas vezes, é uma área técnica de difícil compreensão, mas o professor Vinícius, o professor Jerônimo e também o professor Luiz Hernani têm essa interlocução, essa interdisciplinaridade com as áreas sociais, com as áreas humanas, e consegue transmitir com o seu discurso, com o seu diálogo, algo também para nós, que não somos da área do direito, a gente possa compreender. Então, agradeço muito, assim, ao pessoal que esteve com a gente aqui. Vamos dar uma passadinha em 30 segundos. A Andréia Tavares, meu orientador, professor Hernani, parabéns. Olha, Andréia, se inscreva no nosso canal, nos apoie. O professor Flávio Furtado, que é o nosso colunista, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, odontólogo, mas tem uma compreensão fantástica da sociologia, da política. E amanhã cedo ele tem um programa às 9h com Nordeste, com a cultura, com amanhã tratando dos povos indígenas do Nordeste, uma pessoa fantástica com um canal aqui também. Então, o Felinto Furtado também participando lá do Nordeste, que é irmão do Flávio, e mais as pessoas, o Francisco, que é do Tocantins, também muito preocupado, visualizando as queimadas lá, então uma pessoa muito, muito preocupada com o meio ambiente, participou com a gente aqui, o Sarau Boku também participou, então muita gente ficou com a gente aqui, e na próxima terça-feira, estamos aqui novamente às 20h, professor Bonesso, e nós estamos achando aí, ver a possibilidade que durante o final de semana, sábado, domingo, achar um horário para reprisar também esse programa, que é um outro público, que possam também ficar gravado esse programa no canal, que pode ser retransmitido também para o pessoal de sábado, domingo. Vamos pensar na ideia. Professor Hernani, muito obrigado. A Josi também está dando boa noite. Obrigado, professor Jerônimo. Obrigado, professor Vinícius, voltem sempre, que será uma honra aqui ter vocês. E a gente está com vontade já de abraçar os colegas, mas vamos respeitar um pouquinho mais esse momento difícil que a gente está vivendo. Obrigado de coração. Ok, boa noite. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos.